Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Sou o Jonas Suchensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quinta-feira, 21/8/2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e Investidor Exitoso no Facebook. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Vamos aqui às 4 da manhã, PMI na França, às 4h30, PMI de fabricação na Alemanha, notícias de médio impacto. Na zona do euro, às 5 da manhã, PMI de fabricação. Já na seção americana, 9 da manhã, taxa de desemprego no Brasil. 9h30, vendas ao varejo sem veículos no Canadá, notícia de alto impacto para aquele país. Já também nos Estados Unidos, pedidos contínuos de desemprego, solicitação inicial de desempregados, o famoso seguro-desemprego, às 9h30. E às 15 horas temos discurso do membro da FONC e discurso do secretário Liu de Tesouro dos Estados Unidos. Vamos então aqui, nossa tradicional plataforma MetaTrader. Começamos pelo Standard & Poor's, o S&P 500, que hoje rompeu o suporte primário, está tratando agora de romper esse suporte secundário nos 1.633, uma vez que faça a ruptura 1.623 pontos, poderiam ser o seguinte objetivo deste Standard & Poor's, tendo em conta que este movimento é muito pelas declarações da FONC hoje. Vemos aqui que no semanal tem um pouquinho mais de espaço. O seguinte suporte seria aqui nos 1.625, neste marco semanal. Em 4 horas, intradia, vemos que o movimento está bastante esticado, já é um pivôzinho de baixa. Seria muito interessante no diário, inclusive um pivô de baixa em 4 horas para uma eventual venda para este Standard & Poor's. Já o Nasdaq sim, esse sim está mais interessante, rompendo o suporte aqui no diário. Uma vez que faça esta ruptura, poderá visitar os 3.025 pontos. Vemos que não está tão esticado. Em caso de que confirme a ruptura, poderia visitar os 3.025 pontos. Este Nasdaq é muito interessante, inclusive você poderia operar breakout diretamente. O problema é que a relação risco-benefício seria apenas para 1:1 aproximadamente nesse primeiro tramo aqui, ou seja, nessa primeira caída deste Nasdaq. Ainda acreditamos que é possível uma caída mais profunda ainda neste Nasdaq. Outra alternativa seria buscar um padrão de continuação baixista, um pivô de baixa, seja em 4 horas, em 1 hora, inclusive em 15 minutos, abaixo desta zona de suporte, abaixo dos 3.063, para uma eventual operação vendedora para este Nasdaq. Seguimos com o Dow Jones. O Dow Jones muito mais debilitado, muito mais adiantado, já rompendo esse suporte, tem fluidez, poderá visitar os 14.747 nesta zona aqui, uma vez que faça a ruptura SMA 200 períodos, os 14.624 poderiam ser o seguinte objetivo para este Dow Jones. Já na Europa, seguimos com o DAX 30. O DAX 30 hoje com uma sessão bastante volátil, respeitando resistência, aqui não conseguindo fazer a ruptura. Vejam como aproximou-se muito aqui, respeitou a resistência, os pivôs, também não conseguindo fazer a ruptura desse suporte, uma vez que rompa os 8.211 pontos, poderiam ser o seguinte suporte para esse DAX 30. Um pivôzinho de baixa em 1 hora, inclusive em 4 horas, poderíamos ser vendedores desse DAX. Já o K40, o índice de Paris, vemos que está parado aqui nessa zona de suporte no diário, os 4.008 pontos, uma vez que faça a ruptura 3.962, seriam a seguinte parada para este K40. De fato, tem que fazer a ruptura. Vejam que no 4 horas, fechando aqui, possível piso duplo, poderia repicar para formar um pivô de baixa no 4 horas, este K40. Seguimos com o FTSE, o índice de Londres, bastante similar ao DAX 30, executando formação em B Formation, em caso que confirme a ruptura SMA 200 períodos, 6.295 pontos, próxima parada para este DAX 30. Poderíamos esperar também o seguinte pivô de baixa em 4 horas para uma eventual operação vendedora, uma vez que confirma a ruptura desse suporte, entraria em zona fluida e poderia visitar aqui os 6.315, isso a curtíssimo prazo, falando-se em intradia. Muito bem, seguimos, vamos com o Eurostock 5, vamos com o índice australiano primeiro. O índice australiano, possível padrão de continuação baixista, formação em B, tem que romper os 5.027, em caso que o faça 4.990 aproximadamente, próxima parada. Se romper esse suporte, SMA de 200 períodos, 4.940 aproximadamente, próximo suporte. Em 4 horas existe uma forma muito interessante de operar, esperar breakout, que esta vela feche por abaixo, a próxima vela feche abaixo, que está respeitando esse pivô, e um padrão de continuação baixista abaixo dessa zona, poderíamos ser vendedores
para esse índice australiano. Já o Eurostock 50, o índice que é composto pelas 50 blue chips na Europa, parou aqui nesse suporte no diário, uma vez que confirma a ruptura 2.750, poderia ser o seguinte suporte no diário, sobrecomprado, correção profunda, veremos o seguinte pivôzinho de baixa em 4 horas, com ruptura dessa zona de suporte, poderemos buscar uma operação vendedora nesse Eurostock 50. Muito bem, fechando com os índices, vamos com o índice de Tóquio, o índice japonês, que hoje confirmou, consegue fazer a ruptura do primeiro suporte, está parado agora no segundo suporte nos 13.226, esperando a ruptura, poderá visitar a SMA 200 períodos nos 12.910 pontos, este índice japonês. Este índice Nikkei, inclusive, o seguinte padrão de continuação baixista em 4 horas se poderia avaliar, porém, somente porém, se romper essa zona de suporte, este índice japonês. De fato, o índice mais interessante para operações vendedoras para esta quinta-feira, sem dúvida nenhuma, é o Nasdaq. Vamos estar acompanhando, monitoreando a ruptura no diário desse Nasdaq para operações vendedoras. Assim que o seu jogo na sua chance, esse é o nosso informe diário. Espero vocês amanhã no nosso Trader Room. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.